Eu sou Jonathan Cavalcante, analista tático aqui no canal Jogo Direto, e neste vídeo a gente vai fazer uma análise pré-jogo de Mirassol Sport. Quais as estratégias Rafael Guanais e também Antônio Oliveira podem adotar para essa partida e quais são as virtudes e fragilidades de cada equipe que podem ser exploradas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando seu like e se inscrevendo aqui no canal. O Sport deve ter uma equipe mais ou menos nessa configuração, né? Com Kaique França, Hereda, Lucas Cunha, Antônio Carlos, Chico, deve manter os três zagueiros e Cariús. No meio-campo, Zé Lucas é uma certeza, mas a dúvida fica por quem vai ser o substituto de Sérgio Oliveira. O Sérgio Oliveira levou o terceiro cartão amarelo contra a equipe do Internacional, então tem algumas possibilidades. Lá na frente, Lucas Lima, Barleta e Pablo deve ser esse time. E aí a gente vai ver que o time do Sport, para substituir esse jogador aqui, que é o Sérgio Oliveira, tem algumas opções. Quem pode ser? Ou a gente pode ter um Duqueiroz, que é um jogador com a característica de atacar mais espaço. Pode ser também um Domingues, apesar de não acreditar nessa possibilidade, porque o Domingues perdeu muito espaço com o Antônio Oliveira. Na verdade, não teve oportunidade ainda. O Duqueiroz está na frente na fila, né? Então, mas é um jogador com a mesma característica, só que finaliza melhor, é mais agudo, tem um poder de marcação até um pouco melhor no 1 contra 1, de duelar, de colocar o adversário no chão do que o Duqueiroz. E outra alternativa que a gente pode ter aqui, ó, é a possibilidade do Rivera jogar. O Rivera que já fez essa função ao lado do Zé Lucas contra a equipe do Ceará, mas teve muita dificuldade para jogar de costas. Também pode ser uma alternativa. Uma alternativa ainda fora da caixinha poderia ser o Atêncio. E aí você mantém um pouco de quê? Da característica do jogo curto, da capacidade de construção, de identificar as vantagens nas costas da primeira linha de marcação do adversário com o Atêncio. Você teria uma boa chegada na grande área, que é um cara que tem uma boa finalização de média distância. Perderia um pouco de poder de marcação, mas eu acho que ficaria um pouco equilibrado ali em relação ao Sérgio Oliveira. Perderia um pouco até em relação ao Sérgio Oliveira, porque o Sérgio Oliveira tem uma capacidade de interceptação, um cara que lê muito bem os espaços e antevê muito bem os movimentos. O Atêncio ainda não tem esse nível cognitivo defensivamente falando. Mas eu acho que manteria um pouco da ideia. Ainda mais porque se você tem 3 defensores, 3 zagueiros, eu acho que precisa abrir um pouco de mão no meio campo. Ter jogadores com capacidade de manusear melhor a bola, né? Então eu acho que a ideia do Atêncio seria muito interessante para você ter essa capacidade de agressividade ao média distância, porque se você coloca o Duqueiroz você não tem, se você coloca o Rivera também não tem. Então acho que para manter um pouco do que o Antônio Oliveira quer nessa figura desse segundo jogador de meio campo, eu acho que é essencial ser o Atêncio nesse momento. Mas claro, a gente entende em muitos momentos que o treinador opta por outras características de atletas. Então acho que o Atêncio seria uma característica interessante. A equipe do Rafael Guanais geralmente joga aqui no 4-1-4-1, com algumas variações, podendo marcar no 4-4-2, a dependendo de onde esteja a bola. Aí sobe um pouquinho a marcação, aí o Gabriel fecha mais por aqui. É uma equipe que tem uma boa coordenação defensiva, bem organizada, mas que tem alguns problemas defensivos, né, que a gente já ressaltou, e tem também algumas virtudes muito interessantes. E uma dessas virtudes que a gente vai ver da equipe do Rafael Guanais, eu vou mostrar para você já no vídeo. Um dos pontos fortes do Mirassol do Rafael Guanais é a busca de criar desestrutura na última linha defensiva da equipe adversária. E como isso acontece? A equipe do Rafael Guanais gosta de fazer com que o ponta atraia a marcação do lateral para quebrar a linha de marcação e deixar o atacante no mano a mano com o zagueiro pelos lados do campo. E aí geralmente o atacante vai levar vantagem correndo em direção ao gol. E outro detalhe, quando está atacando a grande área, a gente chega ali na linha de fundo, eles gostam de sempre posicionar um atleta na segunda trave e outro chegando ali na entrada da grande área para ter possibilidade de passe. E dessa maneira, causando desestrutura, bem posicionado na grande área, consegue fazer gols. Olha de novo, lateral sendo atraído pelo ponta, atacante aqui atacando as costas do zagueiro, ficando no mano a mano, e aí a equipe consegue criar uma desestrutura na linha defensiva
chegando com gente ali na grande área na segunda, na entrada da grande área, e dessa maneira a equipe do Mirassol fez alguns gols nesta campanha na Série A. Outra forma é o quê? Buscar já essa bola longa, mesmo com a equipe adversária bem posicionada, nas costas da última linha para a velocidade e explosão dos seus atacantes. E dessa maneira também chegar com muita gente na grande área. De novo, os volantes com capacidade de buscar esse passe cavado, né, nas costas da última linha. E aí tenta o cruzamento, tenta a finalização com a grande área ali com no mínimo 2, 3 jogadores. Aqui está bem recheada e a equipe consegue fazer o gol. E outra arma muito forte são as cobranças de pênalti do Reinaldo. Jogador que tem um bom nível de acerto e a gente vai ver um padrão das cobranças de pênalti do Reinaldo. Geralmente ele vai numa corrida reta para essa bola, coloca bem um pé de apoio ali, abre o braço para tentar e faz essa cobrança reta, né? Muita gente pensa que por ser canhoto vai fazer essa cobrança cruzada, mas geralmente ele gosta de fazer essa batida reta, se posicionando muito bem e vindo com muita violência. Mas em outros momentos até alternou, virou o pé no último momento. Então fica a dica aí para o goleiro do Sport ficar atento, né? Geralmente a batida do Reinaldo ela é uma batida reta, mas claro, ele tem algumas nuances que ele pode virar o pé no último momento e aí deslocar o goleiro e bater cruzado. E além dessas virtudes que a gente viu lá no vídeo, né, eu acho que tem outro ponto que é muito interessante de a gente abordar. A equipe do Rafael Guanais do Mirassol é uma equipe que troca bem de passes, né? Uma equipe que gosta de, quando está instalado no campo de ataque, ela gosta de ter a bola, de girar em determinados momentos, com capacidade de trabalhar muito bem essa bola desde trás, né? E aí a gente vê uma estrutura mais ou menos dessa maneira aqui. Eu acho que um ponto que é muito interessante, que o Internacional explorou, só que não deu tanto resultado, e a equipe do Mirassol também pode explorar, é que o Sport, nesse tipo de marcação, a gente vai ver o Sport protegendo esse corredor central aqui, com esses 5 jogadores, os laterais tendo a incumbência de subir a pressão no ponta, e aí esse cara que está ocupando esse entrelinha, esse espaço aqui nas costas do Barleta, nas costas do Atencio, do lado do Cariús e à frente dos zagueiros, à frente do Chico, à frente do Lucas, esses caras podem saber e ser o diferencial do jogo, porque o time do Internacional, sabendo muito de que o Sport gosta de fazer essa marcação agressiva, então o Cariús já saltava aqui no Negueba e abria essa janela aqui de oportunidade. Então essa janela era uma porta de entrada para o sistema defensivo da equipe do Sport. E os zagueiros do Sport em muitos momentos tiveram dificuldade de ser agressivo. Faltou o Chico ser agressivo aqui nessa abordagem aqui. Os zagueiros, quando o cara estiver flutuando aqui, o cara tem que encaixar individualmente. Tem que ser uma marcação individual. Encaixa e acompanha ele. Eu acho que é dessa forma que o técnico Antônio Oliveira pensa, a equipe. Nesses momentos, já na marcação mais baixa, os encaixes individuais têm que acontecer. Em muitos momentos, o Chico, o Lucas Cunha, marcavam a distância. Marcavam a distância e isso gerava uma possibilidade de quê? Do adversário receber essa bola e já girar, ficar de frente e buscar a finalização de média distância. Então, é algo também que tem que ficar atento. Não só para a finalização de média distância, que esse cara pode arriscar, mas também ao momento que sai no time errado, o cara já girou de frente e o zagueiro tenta sair, já gerou uma quebra, porque o lateral já está aqui pegando o atacante, aí o cara vai ter que reagir. Tanto se o Negueba fizer esse movimento aqui, o lateral vai sair atrás, ou até mesmo se o atacante faz esse facão. Então já criou espaço. Isso tanto pode acontecer pelo lado do Chico, tá? Quanto pelo lado do Lucas Cunha. Então é preciso ficar atento ao meio espaço para que a equipe do técnico Rafael Guanais não possa explorar esse entrelinha dentro da estrutura defensiva do Sport. E ofensivamente, né? O que é que a gente pode esperar do Sport e o que é que ele pode explorar das fragilidades da equipe do Mirassol? Dentre as fragilidades que a gente observou do Mirassol, uma delas que chama muita atenção é que o zagueiro tem liberdade para conduzir e achar a melhor alternativa. Então o cara tem tempo, tem espaço, tem capacidade de encontrar o passe mais vantajoso. E geralmente esse passe cavado nas costas da última linha dá muito certo. Olha o facão que faz o Matias aqui, a equipe do Internacional consegue fazer o gol. O mesmo se repetiu contra o RB Bragantino. Olha aqui o Pedro Henrique com liberdade,
para conduzir, a pressão não chega, ergueu a cabeça, bola longa, passe cavado lá nas costas da última linha, e aí o Isidro Pita domina muito bem na grande área e finaliza para fazer o gol. Então é uma das fragilidades muito fortes da equipe do Mirassol. Outro detalhe é a pressão alta. A pressão alta é um calo da equipe do Mirassol. Uma equipe que tenta sair jogando curto em muitos momentos, mas não sabe ter critério em algumas situações. E aí quando perde a bola, está um pouco desorganizada, o adversário com poucos toques consegue fazer o gol. Olha mais uma vez aqui contra a equipe do Grêmio. Já estava vencendo até por 3-0 a equipe do Grêmio, mas o padrão se repete. A equipe do Grêmio encaixando a marcação, não encaixando até nem tão bem, mas o critério de passe da equipe do Mirassol por dentro às vezes não é tão ideal e aí a equipe acaba sofrendo em muitas situações. Outro padrão que a gente observou é a defesa do lado oposto do cruzamento, né? O Lucas Ramon tem uma certa dificuldade de mapear suas costas. E a equipe do Bahia, por exemplo, utilizou muito bem. O Eric Pulga atacou as costas aqui do Lucas Ramon. E o próprio Cruzeiro também, na primeira rodada da Série A, conseguiu explorar essa situação. Um defensor que não mapeia suas costas, não consegue gerenciar tão bem o espaço e pode ser um caminho para o Sport explorar. Basicamente é isso, o Sport tem que explorar essas vulnerabilidades da equipe do Mirassol, tem que ser efetivo. Acho que muita coisa do que o Sport está passando hoje na Série A do Campeonato Brasileiro é porque falta efetividade nas duas áreas. Precisa ser mais letal, precisa ser mais impeditivo do adversário não finalizar o seu próprio gol, precisa ser mais assertivo no momento que tem ali a capacidade de definir no mano a mano com o goleiro. Então, muito dessa pontuação que a equipe do Sport tem é por falta de efetividade nos atletas rubro-negros. Então, se melhorar a efetividade, eu acho que consegue trazer um bom resultado contra a equipe do Mirassol. Se não tiver esse tipo de situação, não for decisivo na sua área e decisivo na área do adversário, é uma equipe que tende a sofrer muito com o Mirassol, que é uma equipe que está muito mais encaixada e que tem um poder de definição e de assertividade, de eficiência muito maior que o rubro-negro até o momento. E aí, torcedor do esporte, gostou desse vídeo? Então não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ajuda a gente a bater a meta de 17 mil inscritos. Como sugestão, vou deixar 2 vídeos para que vocês possam maratonar aqui no canal do Jogo Direto.